comment ça va? Hoje eu estou francesa, muito chique. Gente, hoje eu vou ensinar pra vocês algumas das expressões mais comuns em francês. Também algumas que você deve evitar. Então fica até o final pra você saber quais são as que você não deve falar de jeito nenhum, se possível, em francês. E também como elas são em inglês. E eu já tô até aqui com os meus francesinhos roncadores, né? Pra eles me ajudarem, né? Um tá aqui escondido. Gente, já deixa o seu like, já compartilha esse vídeo com as pessoas que você sabe que estão aprendendo francês ou inglês. E se inscreve no canal. Então vamos pro vídeo. Bom, por incrível que pareça, uma das expressões mais comuns em francês é poser un lapin. Poser un lapin, que literalmente significa você colocar um coelho, né, em algum lugar. Mas em português a gente falaria que é dar um bolo, né? Fulano de tal me deu um bolo. Seria poser un lapin. Em inglês, isso seria no show, né? Em inglês a gente falaria que alguém foi no show, quer dizer, a pessoa não apareceu. Não tem um equivalente perfeito, né? Dar um bolo ou poser un lapin, mas seria isso. Então, poser un lapin, você falaria elle m'a posé un lapin, quer dizer, ela me deu um bolo. Elle m'a posé un lapin. Em inglês seria she was no show. I waited for her, but she was no show. Quer dizer, eu esperei por ela, mas ela não apareceu. Ela me deu um bolo. A segunda expressão que está entre as mais comuns em francês, gente, não sei se isso é bom ou ruim, né? Mas é o famoso, né? Em português é eu tô de saco cheio. Acho que em português também deve ser bem comum, né? A gente fala isso, a gente fala muito. Ai, não aguento mais, tô de saco cheio. Em francês seria en avoir ras-le-bol. É, você está com a tigela cheia, sabe? Você já tá com o pote cheio, com a tigela cheia. En avoir ras-le-bol. A gente falaria numa frase, por exemplo, je n'ai ras-le-bol. Je n'ai ras-le-bol. Tô de saco cheio. Em inglês a gente falaria I can't stand it anymore. Eu não aguento mais, eu tô de saco cheio. A próxima expressão idiomática, gente, em francês, que é muito comum, é até engraçado, mas é ficar no vácuo. É muito comum você falar em francês que você ficou no vácuo, fiquei no vácuo. Só que em francês não é ficar no vácuo. A ideia é parecida, é você pegar um vento, pra você. Se prendre un vent. Se prendre un vent. Então, numa frase seria je me suis pris un vent. Peguei um vento, fiquei no vácuo. Je me suis pris un vent. Je me suis prise un vent, na verdade. Je me suis prise un vent. Em inglês seria, não tem um equivalente, não tem uma expressão idiomática equivalente. Seria to talk alone, falar sozinho. Que a gente também fala em português, mas a gente fala, a gente diz só, né? Fiquei falando sozinho. I tried to talk to her, but I was actually talking alone. Eu tentei falar com ela, mas eu, na verdade, fiquei falando sozinha. Antes da gente ir para as próximas frases, né? Vou falar rapidamente por que é importante aprender frases como essas, expressões idiomáticas. Porque são muito comuns, as pessoas vão falar e você precisa entender do que se trata, o que elas estão expressando ali numa frase, né? Até o sentimento das pessoas está sendo expresso. E porque é muito mais fácil para você aprender um idioma quando você aprende por blocos de informações, ou seja, frases são blocos de informação. Por exemplo, por que todo mundo decora comment ça va? Porque é um bloco de informação. É mais fácil para o seu cérebro assimilar, está contextualizado. Você sabe que comment ça va é perguntar como é que você está. How are you? Você sabe que é perguntar como é que você está. Então é muito bom aprender por frases, por expressões e aplicar em frases que nem eu tô fazendo aqui. Então vamos continuar, vamos para a próxima expressão idiomática em francês. E a expressão é lancer un regard noir. Lancer un regard noir seria você olhar furioso, realmente, muita raiva. Tá, então a frase que a gente usaria poderia ser il m'a lancé un regard noir, olhar furioso. Em inglês não tem uma expressão idiomática, né? To look at someone furiously, né? Olhar pra alguém furioso. She looked at me furiously. Ela olhou pra mim furiosa. Próxima expressão, c'est énorme. É alguma coisa assim muito grande, tipo, aconteceu algo assim impressionante. C'est énorme. É enorme. Em inglês tem um equivalente. It's huge. Tipo, é fantástico, é maravilhoso, é uma coisa assim muito marcante. It's huge. Então, em inglês a gente não, em português a gente não tem uma expressão assim equivalente, né? A gente fala, caramba, foi algo assim muito impactante. Pode ser tanto pro negativo quanto pro positivo, algo positivo que tenha acontecido.
Agora vamos para as expressões que você jamais deve falar em francês, ou deve evitar ao máximo. A primeira é ferme ta gueule. Ferme ta gueule. Vamos caprichar no sotaque, né? Ferme ta gueule. Quer dizer, fecha o bico. Em português a gente fala isso também, né? Fecha o bico. Só que às vezes a gente fala até de um jeito bem humorado, né? Bico fechado, hein? Né? Tipo, fala nada, hein? Bico fechado. Só que em francês isso pode ser muito grosseiro. Ferme ta gueule. Fica com o bico fechado. Não pode de jeito nenhum falar, tá? Em inglês a gente falaria shut up or shut the up. Shut the up. Então seria extremamente grosseiro, né? Que nem o ferme ta gueule. E por último, vamos para a última expressão, mas antes, gente, não deixe de dar o seu joinha, se inscrever antes que a gente acabe o vídeo, tá? E comenta ali nos comentários, coloca ali nos comentários uma frase com uma dessas expressões, tá? Tanto em francês quanto em inglês, você pode colocar ali nos comentários. Se você estiver aprendendo português, coloca em português também, tá? Mas a última expressão é avoir la grosse tête. Em português é muito comum, bom, não sei se é muito comum em português, né? Mas pelo menos no Rio de Janeiro é comum falar assim, né? Cara, ela é muito cabeçuda, quer dizer, é muito inteligente, ela tem um cabeção, né? A gente fala, ela tem um cabeção, a gente fala assim, pô, fulano de tal é muito cabeçudo, fulana de tal é muito cabeçuda, quer dizer, é muito inteligente, é um elogio. Só que em francês, falar que uma pessoa tem a cabeça grande, avoir la grosse tête, é falar que a pessoa se acha muito, ela é muito arrogante, ela se acha. Então a gente falaria elle a la grosse tête, ela tem uma cabeça grande, ela é arrogante. Em inglês tem um equivalente, fala exatamente dessa forma, que uma pessoa é uma cabeça grande, she is a big head. Ela é arrogante, ela é uma cabeça grande. Então jamais falar que uma pessoa é cabeçuda ou tem um cabeção em francês e em inglês, porque isso não é bom, isso é negativo. E por hoje é só, gente, essas são as expressões, espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Comentem ali como eu já pedi, coloquem nos comentários uma frase e me sigam lá no Instagram, o Instagram está aqui, me sigam para dicas diárias de como aprender um idioma e pra gente se encorajar, você vai achar lá uma comunidade de pessoas que querem aprender idiomas, tá bom? Então vejo vocês semana que vem. Have a good week. Passez une bonne semaine. E vejo vocês semana que vem. Tchau.